Neymar. Terça-feira tem Brasil e Paraguai ao vivo na Globo. Logo depois da novela Vale Tudo, jogo importante pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. O Edgar Alencar vai chegar aqui com a gente para falar dessa situação. Edgar, muito boa tarde. Já dá para sair classificado desse jogo, meu querido? Tudo bem, Débora? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Dá pra sair, tem que fazer conta, né? Tem que ganhar do Paraguai na terça-feira, a Venezuela não pode pontuar contra o Uruguai, isso que a gente vai saber na terça. Hoje aqui, Débora, é dia da família na seleção brasileira, eu já explico, os jogadores ainda estão no horário de almoço, depois vão ver um vídeo mostrado pela comissão técnica, devem sair aqui do hotel por volta das 14h, né? No CT do Corinthians, está previsto uma entrevista coletiva, né? Expectativa para o Rafinha, que estava suspenso no jogo agora contra o Equador, para ele falar com a imprensa, e a atividade está marcada para as 16h. Aí assim eu falei que era o dia da família, porque hoje a CBF convidou, né, familiares, amigos dos jogadores, para quem quiser acompanhar essa atividade. Claro que tem familiares que moram mais longe aqui de São Paulo, né? Só se organizaram para chegar na próxima terça-feira, justamente, né, para essa partida contra o Paraguai, mas para quem puder, convite liberado para o treino de logo mais às 16h. Torcida aí para a classificação na próxima terça. Débora, volto com você. Maravilha, Edgar. Obrigada pelas informações. Estar perto da família é sempre bom demais. Vamos falar agora do Flamengo, que também está se preparando para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O grupo, inclusive, embarca na quarta-feira, na semana que vem. Tem novidade, se reforçou para essa disputa. Lucas Decena, direto do CT do clube, para trazer mais informações para a gente. Conta tudo do Jorginho, Lucas. Boa tarde para você. Tudo bom, Débora? Muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham. O Flamengo treinou hoje pela manhã naquele campo do fundo lá, aqui passando atrás a irmã do Jorginho, que fez parte da apresentação dele. Ele esteve aqui com mãe, irmã, esposa, o filho mais novo dos 3 que ele tem. Jorginho fez parte do primeiro treino com um grupo de jogadores sob o comando do técnico Felipe Luiz, depois foi para preparação física. Ele vai ter que passar por um recondicionamento, já que não joga desde o mês passado. Mas ele se disse bem para estar à disposição para a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes no dia 16 contra o Esperance da Tunísia. Vamos ouvir o que o Jorginho falou sobre o posicionamento que ele mais gosta no meio-campo. A minha posição que eu me sinto mais confortável é aquela de 5 para poder ajudar na construção, na saída de trás, para poder quebrar a pressão do adversário e facilitar assim o jogo dos meus companheiros, mas sem problema nenhum de jogar como segundo volante também. Me sinto super confortável nas duas posições. Ô Lucas, e a Copa do Mundo de Clubes pode ser a despedida do Gerson do Flamengo? Que história é essa, meu amigo? Esse é outro assunto que dominou as atenções aqui no CT do Flamengo hoje pela manhã, viu, Débora? Porque o Flamengo diz que não há nenhuma negociação com o Zenit da Rússia. Inclusive diz que não quer negociar nenhum de seus jogadores. Porém, o Zenit diz que já informou o Flamengo que está disposto a pagar a multa de 25 milhões de euros para ter o Gerson na Rússia. Isso dá algo próximo de 160 milhões de reais. O Flamengo, claro, já disse que se pagar a multa à vista, não tem muito o que fazer. Então pode ser a Copa do Mundo de Clubes a despedida do Gerson do Flamengo. Em que pé está essa situação? Entrei em contato com o presidente do Vitória, que disse, aqui ele não joga mais, está fora dos planos, o jogador já aceitou, que também não vai ser mais utilizado. Agora está entre Flamengo e Remo. Entrei em contato com o Flamengo para entender a situação. O que me falaram foi o seguinte, em tom de ironia, Vene, estamos esperando a ligação do dirigente Marcos Braz, que hoje é o diretor do Remo. Entrei em contato com o Marcos Braz, pelo menos até a gravação desse vídeo, não obtive resposta. E o jogador também, até o momento, não ficou muito animado em jogar pelo Remo na Série B. Mas é curioso, né, ver o Marcos Braz tentando a contratação de Carlinhos. Pelo menos ele está sendo coerente. Se ele entendeu que o jogador servia para o Flamengo, ele entende que o jogador também serve para o Remo. Eu acho que o Remo talvez seja, de fato, um clube melhor, digamos assim, para ele atuar, porque no Flamengo ele não tem nível para estar hoje no elenco rubro-negro. Galera, Ryan Lucas, informação, tá? O Sport de Portugal está perto de contratar esse jogador de 20 anos por empréstimo com uma opção de compra, empréstimo de 12 meses. Eu confesso para vocês que ainda não descobri o valor da opção de compra. E assim que eu descobrir, vou trazer para vocês. Mas o valor da opção de compra não seria por 100%. Isso aí já me adiantaram.
não seria 100% dos direitos econômicos do atleta, mas de fato está muito próximo de ser emprestado sim o Ryan Lucas para o clube português. Quem está conduzindo a situação é o José Boto. Agora vamos falar do Gerson. Vamos logo entrar nesse assunto, porque é um assunto que está dando o que falar. No último vídeo a gente trouxe a informação que o Zenit está tentando a contratação de jogador, ou pelo menos tenta a contratação de jogador novamente. O Flamengo emitiu uma nota oficial para falar sobre o assunto e disse o seguinte: nota oficial, eles não citam o Gerson, mas obviamente é por conta do Gerson. Abre aspas, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece mais uma vez que não tem interesse em negociar nenhum de seus jogadores nesse momento. A saída de qualquer atleta só poderá ocorrer mediante o pagamento integral da cláusula de rescisão e com o desejo do próprio jogador em deixar o clube. Fecha aspas. Vamos por parte. Na renovação de contrato, na negociação, o Flamengo acabou conseguindo não pagar o salário que os representantes do atleta estavam pedindo, pagou menos salário. Por outro lado, teve que ceder em um ponto, diminuiu o valor da multa rescisória. O valor da multa rescisória anteriormente era de 200 milhões de euros. Um valor, assim, gente, utópico, né? É utopia alguém achar que algum clube ia chegar aqui e ia pagar 200 milhões de euros pelo Gerson. A multa rescisória atual caiu de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros. É um valor real. Assim, alguém pagar 25 milhões de euros no Gerson não seria nenhum absurdo. O Flamengo acha que alguém vai pagar? Não. E por que acha isso? E quando eu falo alguém, é algum clube da Europa. Pode chegar um clube árabe louco e pagar, mas clubes da Europa, por que o Flamengo acha que nenhum clube da Europa vai pagar isso pelo Gerson, 25 milhões de euros? Tópicos aqui que eu trouxe. Embora seja um jogador de destaque no futebol sul-americano, Gerson tem 28 anos, idade considerada avançada para um alto investimento de times europeus, tá? Além da idade, Gerson já foi para a Europa e voltou 2 vezes. Isso conta demais no interesse de qualquer clube europeu em um jogador, seja no futebol brasileiro, qualquer outro cenário aí. Outro ponto, o pagamento da multa rescisória por contrato tem que ser feito à vista. Ou seja, no entendimento da cúpula do Fla, poucos clubes teriam condições de fazer esse investimento à vista. E quando a gente fala em investimento à vista, gente, 25 milhões de euros hoje é 158 milhões de reais. E sejamos francos, vamos lá, eu sei que pouca gente vai gostar de ouvir a verdade. Se alguém paga e outro ponto ainda, para isso tudo acontecer, o Gerson tem que dar ok. O Gerson daria ok para ir para o Zenit agora, faltando um ano para a Copa do Mundo, se esconder na Rússia, um clube que não joga as principais competições da Europa? Por que vocês acham que o Wendel estava doido para vir para o Flamengo e para o Botafogo? O Claudinho, que hoje está no mundo árabe, foi para lá para ganhar mais dinheiro, beleza, mas estava doido para vir para o futebol brasileiro. O Gerson vai fazer o caminho inverso? Eu acho muito difícil. E supondo que isso tudo aconteça, o Gerson queira, o Zenit paga aí 25 milhões de euros, dá uma loucura lá, em cash, 25 milhões de euros. Sejamos bem francos, pessoal, eu amo o Gerson, tá? Eu amo o Gerson. Mas 158 milhões de reais na conta à vista, dá para a diretoria fazer um estrago no mercado da bola. Que aí você faz a grana girar, cara. Você contrata em parcela outros jogadores do mesmo nível, até melhor que o Gerson, embora eu considere o Gerson, falei no vídeo anterior, gente, eu não venderia o Gerson de jeito nenhum. Mas supondo que isso tudo aconteça. E outra, não tem negociação, gente. Multa rescisória não tem negociação. É o Gerson virar para o clube e falar, eu topo. O clube vem e paga. O Flamengo nada pode fazer. Não tem essa resenha de negociação. Não é negociar com o Flamengo. É pagar a multa e levar. Mas para pagar, tem que ter isso tudo aqui. Agora, vocês não acham muito estranho esse assunto de multa rescisória, interesse do Zenit, vir à tona justamente no dia que o Flamengo anuncia uma baita contratação e ninguém está falando dessa baita contratação? Eu, particularmente, acho que a gente está normalizando a chegada desse jogador. Gente, o Jorginho joga muita bola. É muita bola. Eu acho que vocês não acompanhavam o Jorginho na Europa. Cara, que isso. Enfim, eu acho estranho, bem estranho que isso esteja acontecendo. Mas aconteceu e fica aí
as informações para vocês entenderem por que o Flamengo não tem medo de perder. Rapaz, Thiago Nunes é o novo técnico da LDU, que está na Libertadores da América. Por que o Flamengo não tem medo de perder o Gerson nesse momento? Quero a opinião de vocês, caso isso aconteça, qual seria a opinião de vocês? E sobre Jorge Carrascal, uma atualização, um detalhe, um pequeno detalhe, mas que é um detalhe extremamente importante. O Flamengo desistiu de ter Jorge Carrascal para a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo sabe que não vai conseguir a contratação. E sabe por que sabe? Porque o Dinamo de Moscou, ciente que o Flamengo estava, entre aspas, com pressa para ter esse jogador para a Copa do Mundo de Clubes, estava fazendo mais jogo duro, ou seja, mais exigências. O que está certo. Está certo. Por exemplo, eu vou vender o carro. Eu sei que o cara trabalha, sei lá, de motorista, de aplicativo ou é taxista. Está desesperado. É normal, gente. No mundo dos negócios é assim que acontece. É a lei. Não tem jeito. E aí o Flamengo o que vai fazer? Vai esperar a Copa do Mundo de Clubes chegar, passar, e aí continua tentando a contratação e consegue pagar aquilo que entende que deve pagar pelo jogador. Isso é negociação. Acho que não tem nenhum problema não ter o jogador para a Copa do Mundo. Acho que seria bom, óbvio, acelerar o processo de maturação dele, de entendimento de trabalho do Felipe Luiz, de adaptação ao novo clube, ao novo país, mas não tendo também nenhum problema. O que vocês acham? Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, o Flamengo está em negociação para repatriar o volante William Arão, que também pode atuar como zagueiro. Atualmente sem clube, Arão vê com bons olhos um retorno ao Flamengo e a negociação é considerada bastante fácil. Com uma passagem marcada por altos e baixos no clube, o jogador chegaria para ser o reserva imediato de Eric Pulgar, já que o elenco atual não conta com um substituto ideal para a função de primeiro volante. O William Arão reforçaria o grupo para o Super Mundial de Clubes e estaria disponível para todas as competições que o Flamengo disputa nesta temporada. O técnico Felipe Luiz aprova a contratação, acredita que Arão se adaptaria bem ao seu esquema tático e conhece bem o estilo de jogo do atleta. Outro fator que pode acelerar o acerto é o bom relacionamento entre José Botu, dirigente do Flamengo, e os representantes do jogador. As conversas já começaram e a diretoria acredita que pode fechar o acordo com rapidez. Internamente, o nome de Arão é bem visto por sua experiência, versatilidade e conhecimento do ambiente rubro-negro. Enquanto parte da torcida apoia a volta do jogador por entender que ele pode suprir uma carência no elenco, outra parte acredita que o clube deveria apostar em nomes mais jovens. Mesmo com opiniões divididas, o Flamengo vê em Arão uma solução viável e de baixo custo para um problema urgente. A expectativa é que a negociação avance nos próximos dias e que o desfecho aconteça em breve. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Arão será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.